Fala pessoal! Nesta aula, vamos fazer uma macro para salvar os dados de uma listbox para a próxima linha vazia de uma aba da planilha Excel. Neste exemplo, clico no botão Salvar, salvo com sucesso e automaticamente todos os dados da listbox foram transferidos para a aba Filtro da minha planilha. E cada vez que eu clico no botão Salvar, os dados da listbox são inseridos após os dados existentes na aba da planilha. Beleza, pessoal? Entendido o propósito do nosso vídeo, então vamos para outra planilha fazer os códigos. Nesta planilha, já coloquei uma aba chamada Filtro e vai ser para esta aba que eu vou salvar os dados da listbox. Prosseguindo, Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Eu já coloquei um user form, onde eu carrego e filtro os dados da planilha. E o objetivo é salvar os dados da listbox para a aba Filtro ao clicar no botão Salvar. Beleza? Então vamos trabalhar. Duplo clique sobre o botão Salvar e vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula VB Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar, e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixe o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência, precisamos verificar se tem dados na listbox para salvar. No meu exemplo, o name da listbox é listbox1. Peguem o name da listbox, volta no botão salvar, if se listbox1.listCount se for menor igual a 1, then significa que eu não tenho dados para salvar. Neste caso, vou alertar o usuário com uma MSG Box. Abro aspas duplas, não tem dados para salvar. Ponto de exclamação e fecho aspas duplas. Vírgula, VB Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar, e fecho aspas duplas. E se eu não tenho dados para salvar, exit sub, vou sair nesta parte do código, e end if. No entanto, se passou por este if, eu posso definir as variáveis da macro. Din e as double, do tipo número, com a variável i, nós vamos manipular as linhas da listbox. Podem copiar esse as double, vírgula, linha para as linhas da planilha, as double, vírgula, id, as double, vírgula, valor, as double. E para a data, din data as date. E para reduzir a digitação de código, eu vou referenciar a listbox da seguinte maneira. Din L, pode ser em caixa alta, din L as object. E aí, a variável L vai ser set L igual a minha listbox1. No entanto, no final do código, precisamos fechar
esta variável. Set_l igual a nothing. Ok. Referenciei a listbox. A partir de agora, toda vez que eu utilizar a variável L, estou me referindo a listbox1. Na sequência, precisamos referenciar a aba da planilha para onde nós vamos salvar os dados. No meu exemplo, a aba filtro, mas eu preciso referenciar o nome interno do VBA da aba filtro, que é este planilha 2. Então, with planilha 2 e end with. E dentro do with, eu preciso localizar a linha para onde eu vou iniciar a salvar os dados. Então, a variável linha vai ser igual a uma função worksheet function ponto count_a para contar quantas células estão preenchidas em uma área referenciada. Abre e fecha parênteses. No meu exemplo, eu quero contar na planilha 2. Como eu já referenciei a planilha, dentro do parênteses, eu vou colocar ponto range. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses do range, abre e fecha aspas duplas. E eu vou contar a primeira coluna que eu vou inserir informação. No meu exemplo, coluna B. Então, dentro das aspas duplas, B2.B. E aí, para cair na próxima linha vazia, eu preciso somar as linhas vazias acima do cabeçalho mais a linha de cabeçalho. No meu exemplo, preciso somar mais 3. Ok, já sei a linha para onde eu vou salvar. Agora eu preciso de um laço para percorrer as linhas da listbox e transferir as linhas para a planilha. Eu vou utilizar o laço for. For i vai ser igual a 1 to L. Lembra que a variável L referencia a minha listbox1. Ponto list count menos 1. E aí, next i. Fiz o laço. Agora eu preciso fazer o seguinte. A cada linha que o laço passar, eu preciso capturar as informações que eu tenho do tipo número e data. No meu exemplo, ID é número, data e a coluna valor também é número. Por isso que eu defini ID do tipo número, valor do tipo número e data do tipo data. Então, peguem a variável ID. ID vai ser igual a L, que referencia a minha listbox, ponto list. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, a variável i e a coluna referente ao ID na listbox. Lembrando que a contagem das colunas na listbox inicia por 0. Então, a coluna do ID, como ela é a primeira coluna dentro do código, ela é a coluna 0. Voltando no botão salvar, vírgula, coluna 0, que é a coluna do ID. No entanto, se eu tiver uma informação que não for número nesta coluna, vai dar um erro nesta variável. Eu já vou prevenir colocando on error resume next. Capturei o ID, agora eu preciso capturar a data. Podem copiar
estas duas linhas, Ctrl C, Ctrl V. Peguem a variável data. Data vai ser igual, no meu exemplo, depois do ID, vem a data, que é a coluna 1 da list box. Podem copiar estas duas linhas, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu preciso capturar o valor. Valor que vai constar, vamos ver qual a coluna referente ao valor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5 é a coluna valor do meu exemplo. Então, dentro do parênteses, coluna 5. Capturei as informações, já posso começar a salvar para a aba filtro da minha planilha. Ponto cells, eu coloquei, pessoal, ponto cells, porque eu já referenciei a planilha 2 com o with. Abre parênteses, dentro do parênteses vai a nossa variável linha. Linha, vírgula, qual a primeira coluna que vai receber informação. No meu exemplo, coluna 2, que vai receber o número do ID. Coluna 2, fecho parênteses, ponto value, vai ser igual a minha variável ID. Fazendo desta forma, definindo que o ID é do tipo número, eu evito salvar esta informação como texto para a planilha Excel. Podem copiar esta linha e aí, na coluna 3 da aba filtro, eu vou salvar a data. Ctrl C, Ctrl V. Podem copiar esta linha, Ctrl C, Ctrl V. Na coluna 4, eu vou pegar o texto direto da list box. Podem copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V. E aí, alterar a coluna. Coluna 2 da list box. No meu exemplo, a coluna 2 é texto. 0, 1, 2. Produto. 3 e 4 também são informações do tipo texto. Então, vai ser super simples. Podem copiar esta linha, Ctrl C, Ctrl V. Coluna 5 da aba filtro recebe informação da coluna 3 da list box. Coluna 6 da aba filtro recebe a informação da coluna 4 da list box. Ctrl V e na coluna 7 eu vou salvar o valor. Peguem a variável valor e coloquem depois do sinal de igual. E na coluna 8 eu vou salvar a hora. Eu coloquei hora, pessoal, propositalmente, porque vai acontecer um erro no momento que nós salvar a hora para a planilha. Mas eu vou demonstrar como corrigir. Coluna 6 da list box. E aí, preciso aumentar a linha, ir para a próxima linha da aba filtro. Linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. E aí, limpar o ID. ID vai ser igual a empty. Data também vai ser igual a empty. E valor também vai ser igual a empty. Limpei as três variáveis que recebem informação da list box. Antes, pessoal, de corrigir o problema da hora, nós vamos fazer o seguinte. Depois do setl, colocar uma msgbox. Abro aspas duplas, salvo com sucesso. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas.
vírgula, VB Information, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar. E fecho aspas duplas. Feito a macro, galera. Para testar, vamos colocar um ponto de interrupção. Clica entre as linhas da barra lateral. Salva a alteração e vamos testar. Eu vou fazer um filtro para ter menos dados. Clico no botão salvar, parou o código e agora eu vou executar utilizando a tecla F8. F8, linha, vai salvar a partir da linha 4. Correto, localizou certinho. Vamos deixar mais para a direita para ficar visível. F8, capturou o ID, capturou a data, capturou o valor e vai iniciar a transferência dos dados. Transferiu a data, certinho, dia, mês e ano. Produto, cliente, e aí vai salvar as demais informações. A cada loop, salvo uma linha da listbox para a aba filtro da minha planilha. Vamos ver, salvou, salvo com sucesso. Mas agora tem um detalhe referente à hora. Opa, salvou certo, pessoal, mas por quê? A formatação já está correta. Então, selecionem a coluna, vão em formatar células, e aí vocês vão colocar, pode ser no formato hora, direto, este formato aqui, ó, hora, minuto e segundo. Mas eu vou fazer o seguinte, ocasionar o erro. Pode ser que quando você salvar, vai vir desta forma a hora. Deixa eu centralizar isso aqui. E agora nós vamos corrigir isso via código. Então vamos lá, guia desenvolvedor, Visual Basic. E aí podem retirar o ponto de interrupção. Depois do next e depois do laço, nós vamos fazer o seguinte. No meu exemplo, a coluna da hora é a coluna H. Então, ponto columns, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, coluna H, dois pontos H, ponto, number format. Vai ser igual, abro aspas duplas, eu quero no formato 2H para a hora, dois pontos, para os minutos, dois pontos, SS para os segundos. E fecho aspas duplas. Salvem a alteração e vamos testar novamente. Deixa eu fazer um filtro, pode ser feijão, salvar, salvo com sucesso. Vamos ver a hora e olha que show, salvou corretamente. Trabalhar com hora sempre precisa ter um cuidado maior, porque a hora para o computador é um número. Por isso que se eu não formatar a coluna para a hora, vai salvar como número. Vamos dar uma melhorada nesta formatação, data também centralizado. A data também você pode formatar. Seleciona a coluna, botão direito, formatar células, data, escolhe o formato correto. Coluna valor, botão direito, formatar células, número, usar separador de casas decimais. E aí, pessoal, cada vez que nós clicar no botão salvar, vai salvar após os dados já existentes na aba filtro. Mas aí vai surgir uma dúvida. Eu não quero salvar após os dados já existentes. Quero substituir os dados anteriores. Como que eu ajusto o código? Vai ser super simples.
Antes da variável linha, vocês vão colocar o seguinte: ponto range, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos referenciar a área que nós desejamos limpar. Eu quero limpar da célula B4 até uma linha definida na coluna H. Então, B4, dois pontos, vamos colocar esse B em caixa alta, que fica mais bonitinho. Coluna H, linha 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Fora do parênteses, ponto clear contents, para limpar apenas os dados, mantendo a formatação. Salvem a alteração e vamos testar. Salvar, salvo com sucesso. E olha que show! Substituiu os dados anteriores. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. No meu caso, vou deixar para salvar após os dados existentes na aba filtro da minha planilha. Beleza, pessoal? Gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.